Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu comecei a mestrar uma campanha de Mundo das Trevas e semanalmente estou colocando aí no canal para vocês verem que a gente fez pelo Roll20. E alguns alunos meus vieram no Instagram perguntar como é que fazer para jogar, o que era, etc. E para não ficar respondendo a mesma coisa para várias pessoas ao mesmo tempo, eu decidi então fazer um tutorial aqui para você começar a jogar RPG hoje. Então se você tem vontade de jogar, já quis, mas não sabe como é que faz, fica aí que eu vou te ensinar. Primeira coisa, se você tá aqui é porque provavelmente você já sabe, mas se você é novato e ainda não conhece, o RPG, cara, é um jogo de interpretação de papéis. Você vai criar um personagem e de acordo com algumas características e habilidades que ele tem, ele vai se desenvolver na história que é contada pelo mestre. E pra falar a verdade, cara, jogar RPG é um hobby muito da hora. Eu acho que é o hobby que eu mais me empenho ultimamente, desde os meus 16, 14 anos, 13 talvez. Porque com o RPG ele não é só um jogo linear, e mesmo que os sistemas sejam diferentes, você pode ter infinitas possibilidades, cara, de acontecer alguma coisa na sua campanha, dependendo dos jogadores e dependendo do mestre. Mas tá, Vitor, como é que eu faço para jogar RPG? O primeiro passo, cara, que você tem que fazer é escolher o sistema. O sistema vai ser essencial porque ele vai dar todas as regras que você precisa saber, e o melhor de tudo, ele ainda vai dar o universo que é baseado naquele RPG. Seja um high fantasy medieval como Dungeons and Dragons, seja um de terror como Cthulhu, ou seja mais um narrativo como por exemplo Vampiro à Máscara, Lobisomem Apocalipse e por aí vai. Então escolher o sistema é essencial para você poder jogar RPG, porque é a partir dele que você vai começar a jogar. É como se fosse o sistema operacional do seu computador. Ele vai dar todas as regras necessárias para que ele funcione corretamente. Então, saber sobre o sistema que você quer jogar é essencial para que você possa ter uma campanha, uma jogatina bacana. Depois que você escolher o sistema, cara, vem a parte que eu acho que é mais difícil, que a maioria das pessoas não faz: ler. Ah, Vitor, mas eu não gosto de ler, é chato pra caramba. Hoje em dia tá muito mais fácil. Na minha época, por exemplo, quase não tinha resumo de regras ou coisas assim pra gente. A gente tinha que literalmente sentar a bunda na cadeira, pegar o livro e ler de cabo a rabo. Só que hoje, se vocês procurarem na internet, tem resumos de tudo isso. Eu particularmente não gosto. Eu prefiro mil vezes pegar o livro, ler ele de cabo a rabo para poder entender realmente o que é aquele sistema e aquele universo que está sendo baseado. Porque se você só lê as regras ou só lê o resumo, talvez você não consiga entender a profundidade das coisas. Por exemplo, no Vampiro à Máscara ele tem todo um lore na parte da história que fala sobre como os vampiros foram caçados na época das caças bruxas, da Santa Inquisição. E eu havia pulado essa parte. Eu só fui ter conhecimento disso anos depois, quando eu joguei o Vampiro à Máscara do computador. E um amigo meu também, o Vaninho, inclusive, beijo mesmo, um abraço pra você, o melhor mestre de vampiro que existe. Ele falou um dia, a gente conversando, ele deu ideia sobre isso. E é uma parte muito essencial do jogo. Então, se você só pegar as regras e os resumos, você não vai entender completamente como é que é o universo. E faz toda a diferença quando você pega um mestre que ele sabe como funciona o universo e todas as partes que ele pode adentrar. Se você definiu o sistema e você leu ele, você está praticamente pronto para poder jogar. Outra parte que você precisa para poder jogar é ter amigos ou jogadores. Cara, na minha época era muito mais difícil porque RPG era uma parada muito mais nichada e poucas pessoas jogavam. E aqueles que jogavam eram tidos como esquisitos e medonhos, etc. E eu não julgo porque até eu também já falei isso de algumas pessoas. Inclusive alguns relatos que eu já dei aqui, por exemplo, do pessoal que jogava no cemitério ou então jogava vestido todo de preto no calor de 40 graus, porque eles achavam que eram vampiros. Mas hoje está muito mais fácil. Como vocês viram essas jogadas que eu tive com os meninos do Mundo das Trevas, dá para você jogar online utilizando o Roll20. Existem outras ferramentas, cara, mas eu particularmente gosto mais do Roll20. Primeiro, pela comodidade, por conta que praticamente todas as minhas coisas estão lá, porque dá para você adicionar mapas, adicionar miniaturas, etc. E segundo, que eu achei um sistema muito fácil de você poder mexer. Então, se por exemplo você não tem amigos para poder jogar, basta você se inscrever numa mesa. O cachorro tem que latir. Então, se você não tem amigos para poder jogar, basta você entrar no Roll20, criar tua conta e depois você ir lá e se inscrever numa mesa do sistema que você quer jogar.
É óbvio que você jogando com seus amigos, cara, é muito mais da hora. Eu, particularmente, só teve acho que uma campanha que eu joguei com pessoas que eu não conhecia, que foi quando eu ia testar o meu sistema do RPG. Mas jogar com os amigos, cara, é muito mais da hora. Primeiro que você conhece a galera, você sabe que cada um gosta, etc e tal. A afinidade dos seus personagens vai ser diferenciada. E além disso, a zoeira, a brincadeira fica muito mais da hora do que, por exemplo, você jogar com um estranho. Mas, caso você não tenha algum amigo que possa gostar desse hobby, entre no Roll20, crie sua conta e se inscreva nas mesas lá. Tem toda uma comunidade nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, de jogos no Roll20. E particularmente, cara, eu vejo todo santo dia alguém abre uma mesa lá para poder jogar, chamando pessoas para jogar. Faltam jogadores. Ah, não sei jogar, como é que faz? Muitos desses mestres, cara, eles são muito da hora. Eles abrem espaço para poder ensinar vocês como é que faz, como é que funciona, como é que rola os dados e tudo certinho. E falando em dados, cara, hoje a acessibilidade de algumas tecnologias faz com que fique mais fácil você poder jogar, uma vez que existem dados virtuais e até aplicativos que você pode utilizar no celular para poder rolar os dados para você. Tem no Roll20 também, nessas plataformas online. Então, se você não conseguir comprar, se bem que os dados hoje estão muito mais baratos, com R$20 você compra um packzinho com todos os dados. Na minha época era muito mais caro. Eu tô me sentindo um velho toda hora falando na minha época, cara. Mas caso você não consiga comprar os dados físicos, você pode utilizar os roladores de dado que tem em forma digital. Quebra um galho, quebra. Eu conheço gente que particularmente nunca utilizou dados físicos, só utilizaram dados virtuais e deu tudo certo. Encontrou jogadores, encontrou o mestre, fechou. Agora o que você precisa é adentrar nesse sistema, criar sua ficha de personagem, fazer um background. Cara, o background do personagem, cara, ele faz toda a diferença no jogo. Porque, por exemplo, se você só chega e fala, aquele clássico, né? Meu personagem, ele morava numa vila que foi incendiada, mataram meu pai e minha mãe, agora ele tem raiva do mundo. Tipo, praticamente 90% das pessoas, quando começaram a jogar RPG, utilizavam esse background, um sistema meio que de vingança, morte de algum parente e tudo mais. Só que quanto mais camadas você coloca, melhor fica o jogo, porque vai ter mais coisas pro mestre poder utilizar. Um dos RPGs, eu gosto muito do Dungeons and Dragons, é óbvio, mas o RPG medieval que eu mais gosto, cara, é do The Witcher. O The Witcher, na hora que você vai fazer a criação do seu personagem, tem uma parada lá que você vai jogando os dados, que é meio aleatório, para você saber como é que era a vida do seu personagem antes. Então, assim, lá tem falando, dependendo do resultado, vai falar se você tinha um emprego, se não tinha, se era casado, se tinha filhos, se morreu, se você abandonou. Então tudo isso pode ser utilizado para o mestre depois. Quanto mais camadas você utilizar, mais coisa o mestre vai botar, mais rica vai ser a campanha. Então se você coloca, por exemplo, todo esse background que eu falei, que mataram tua família, blá blá blá, e vingança e etc, fica muito raso. Agora, se você vai adicionar, por exemplo, curiosidades ou aspectos como o meu pai tinha um artefato que eu não sei o que era, o meu tio era um cara muito rico, a minha irmã foi sequestrada, bandidos, tudo isso ele pode utilizar na sua campanha. Então aquele artefato que você citou no seu background, pode ser que ele apareça lá na frente. E o mestre, cara, ele tem que ficar muito atento nisso para fazer com que ele dê mais riqueza à campanha. Porque é só aquele mestre que também, vão, andem, matem, peguem tesouro e voltem para casa, é chato. Então, quanto mais detalhes no seu background, mais riqueza mais riqueza o mestre vai ter para poder adicionar na sua campanha. Vitor, mas não temos um mestre. O mestre, cara, é um chamado. Por quê? Geralmente o mestre, cara, é aquele cara que ou comprou o livro, ou o cara que se tornou mestre porque mais ninguém sabia jogar ou não queria ser o mestre. Eu sou um exemplo disso. Quando eu comecei a jogar RPG, tirando aquele que eu fiz quando eu tinha 9, 10 anos de idade, quando eu comprei os industriais mesmo, né, os Dungeons and Dragons, os vampiros da vida, só eu tinha um livro. E como eles eram muito caros naquela época, poucas pessoas tinham, eu acabei me tornando o mestre. E mestrar, cara, é muito da hora. Tem gente que prefere ser jogador, mas eu gosto de ser as duas coisas. Ser mestre, cara, faz com que libere bastante o meu lado criativo.
e melhora bastante minhas habilidades de improviso. E isso eu vou poder utilizar em várias coisas na minha vida. Então, além de poder mestrar uma campanha para poder fazer com que a galera se divirta bastante, eu ainda vou estar melhorando algumas habilidades que eu tenho para que eu possa utilizá-las de algumas outras características na minha vida. Ser mestre é um chamado. Se você é a única pessoa que lê os livros, se você é a única pessoa que tem o livro e etc., seja um mestre. Tem muita gente que acha que é chato porque é trabalhoso, mas você pegar o final de uma campanha, ou então você narrar uma cena muito foda, muito da hora, e ter os personagens, seus jogadores, gostarem bastante, cara, faz toda a diferença. Você vê que todo aquele trabalho que você teve valeu a pena. E quanto mais detalhes, melhor. Tem uma regrinha que eu costumo falar que para cada erro que você faz antes de iniciar a campanha, você previne 10 erros durante a campanha. Então o mestre tem que também se preparar. Rumei, amigos, lemos o sistema, fiz o meu personagem e agora é jogar. Tanto no ambiente físico quanto no ambiente digital, você vai poder jogar RPG tranquilamente. Lembre-se, lugar de jogar RPG, cara, é um lugar seguro e tranquilo. Então, evite jogar RPG com pessoas meio doidas. Aquela pessoa que meio que acha que o personagem é a vida dele e tudo mais, que ele é aquele personagem. E a regra maior é nada de toques. Combate só nos dados. Evite contato físico, evite qualquer situação constrangedora. Isso vai fazer com que a campanha de você seja muito mais da hora. Vários amigos que eu tenho vieram através do RPG e outras pessoas se aproximaram devido ao RPG. Então, é bem provável que você crie vínculos de amizade com essas pessoas. Tem um grupo no Discord, que eu não me recordo o nome agora, que eles jogam RPG direto e acaba que, acho que é uma vez por mês, mais ou menos, eles jogam online e tal, eles jogam sempre online, mas pelo menos uma vez por mês eles tentam juntar a galera e jogar pessoalmente, no físico. Então é bem provável que a comunidade abrace vocês e ajude vocês tanto a entender o sistema, quanto se divertir, até mesmo fazer novos amigos. E por final, que você deve fechar assim, depois de tudo isso, lembre-se da regra de ouro. O sistema ele vai fornecer todas as regras necessárias para você poder jogar, mas a regra de ouro diz que o mestre pode adaptar as regras do jeito que ele quiser achar conveniente. Então, se tem uma regra que você ou o grupo acha que não vale a pena ou ela é extremamente desnecessária, converse com o mestre. Por exemplo, quando eu vou jogar Dungeons and Dragons, eu não conto munição, apenas munições com efeitos especiais que aumenta mais o dano, sei lá, dá um dano de fogo, alguma coisa assim. Porque eu acho que é perda de tempo. Eu já joguei contando munição e assim, e faz com que fique muito mais atrasada a campanha. Mas, pela regra do Dungeons and Dragons, sim, você tem que contar munição. Mas a regra de ouro diz que podemos adaptar. Então, adapte o sistema de acordo com o que for melhor para a mesa de vocês. Visto tudo isso, é só jogar. Reúna seus amigos, levante seus estandartes, prepare todas as fichas, dados, borracha, papel, caneta, etc. E vai jogar, cara. Joguem RPG. Toda semana eu tô liberando uma parte da campanha lá no canal. Tá lá na parte das campanhas que vai estar na playlist. Acompanhe e vocês vão poder tirar mais dúvidas de como é que funcionam as coisas lá no Roll20. Posteriormente eu vou fazer um vídeo explicando todas as situações e como é que faz para poder jogar no Roll20 e todas as mecânicas que vocês precisam para poder entender e fazer com que o jogo role perfeitamente. Mas, meus amores, essas dicas vão fazer com que você já comece a jogar RPG o mais rápido possível. De fato, se um dia se você pegar, você já pode começar hoje. Espero ter ajudado bastante vocês. Se você está até aqui, é porque você gostou do vídeo. Então a maneira mais fácil de você mostrar que você gostou é se inscrevendo, deixando um like, espalhando essa palavra por aí. Mande pro grupo de amigos de vocês esse vídeo e é bem provável que eles vão começar a querer jogar com você. Fechou? Grande abraço para vocês e falou!